Olá! Hoje a gente mergulha num capítulo bem denso da Bíblia, o capítulo 6 do livro de Oséias. Isso aí. É um texto que pega firme, né? Fala de arrependimento, mas também de julgamento, dessa relação meio complicada entre Deus e o povo, como está descrito ali. Exato. A ideia é explorar um pouco essas nuances, começando por aquele chamado para voltar, né? E a promessa de que as coisas vão melhorar. Vamos desvendar isso. Logo no comecinho, versículos 1 a 3, já vem esse convite, né? Vinde, voltemos para o Senhor. É forte, né? Muito. E tem aquela imagem: ele nos despedaçou, mas nos curará. E também feriu-nos, mas tratará as feridas. É bem gráfico. Sim, mostra a ação divina dos dois lados, né? Tanto na disciplina quanto na cura. E a promessa é rápida, né? Tipo, depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará. Sim. Quase instantâneo. Pois é, isso é interessante. E para reforçar, compara a vinda de Deus com coisas certas da natureza, sabe? Tão certo como o nascer do sol, ou como as chuvas, né, de inverno e de primavera. É uma certeza quase absoluta que está sendo prometida ali. Mas essa rapidez toda na promessa, será que não indica algo mais, tipo uma certa superficialidade na forma como o povo viu o arrependimento? Olha, é uma ótima pergunta. Porque logo em seguida, no versículo 4, o próprio texto meio que questiona isso, né? Sim. Ele pergunta, tipo, que farei contigo, Efraim? Que farei contigo, Judá? É como se Deus dissesse, o que eu faço com essa gente? Exato. E aí vem a metáfora, né? O amor deles. Ah, essa é clássica. Como a neblina da manhã, como o orvalho da madrugada, que logo se dissipa. Some rápido demais, né? Exatamente. Mostra uma falta de constância, de profundidade. E aí, nesse contexto, que vem talvez a frase mais famosa do livro, no versículo 6. Qual delas? Aquela, pois desejo misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus, em vez de holocaustos. O que é fascinante aqui é justamente esse contraste. Misericórdia e conhecimento versus rituais. Isso. Não que o ritual fosse ruim em si, mas o texto está dizendo que sem a atitude interna correta, sem hesed, essa lealdade, esse amor fiel, e sem o conhecimento de Deus, que é mais que saber sobre ele, é ter uma relação íntima, obediente, Uhum. o sacrifício perde o sentido, né? Perde totalmente o sentido pro texto. A motivação, a relação que importa mais que o ato externo. E logo depois dessa declaração tão profunda sobre o que Deus realmente quer, o tom muda de novo, né? Fica mais pesado. Sim, aí é onde fica realmente interessante, ou talvez preocupante. É o versículo Apesar desse desejo por misericórdia, vem o julgamento. Por isso eu os despedacei por meio dos profetas. Usando os profetas como ferramenta. Exato. E continua: matei-os com as palavras da minha boca. É uma imagem muito forte. A palavra como arma. E complementa. Os meus juízos irrompem como a luz, algo inevitável que expõe tudo. E o texto não para por aí. Ele detalha os motivos desse julgamento, né? Dos versículos 7 a 10 vem uma lista de acusações. Sim, bem específicas. Começa na raiz do problema. Como Adão, eles quebraram a aliança. Quer dizer, a base da relação foi rompida. Infidelidade total. É a comparação com a primeira quebra, né? Mostra a gravidade. E aí vem os exemplos práticos. Gileade é chamada de cidade de malfeitores, manchada de sangue. Violência explícita. Depois fala dos sacerdotes, bandos de sacerdotes que agem como bandidos mesmo, matam na estrada de Siquém. Olha o nível que chegou, né? A corrupção atingindo a liderança religiosa. E termina falando de uma coisa horrível em Israel, que é a prostituição de Efraim, a idolatria, que acaba contaminando Judá também. É um quadro bem sombrio. E se a gente conecta isso ao quadro geral, Faz todo sentido com o que foi dito antes. exatamente. Toda essa lista, infidelidade, violência, corrupção, até no clero, é o oposto gritante daquela misericórdia, daquela lealdade, recede e do conhecimento de Deus que o versículo 6 pedia. Mostra uma falha moral que parece geral, né? Sistêmica. Sim. E o último versículo 11 ainda menciona uma colheita para ajudar, ligada à restauração. Sugere que vai ter um tempo de consequências, né? Um acerto de contas antes ou como parte da restauração. Então, resumindo um pouco,
O que fica desse capítulo 6 é essa tensão constante, né? Por um lado, esse chamado para voltar, cheio de esperança, de cura, Um convite divino, claro. mas por outro lado, a realidade dura de uma infidelidade que parece crônica, uma religiosidade talvez só de fachada e pecados bem graves rolando solto na sociedade, inclusive entre os líderes. Perfeito. É essa tensão. E isso levanta uma questão importante que o próprio texto nos provoca a pensar, né? Que seria? O que de fato diferencia um arrependimento de verdade, aquele conhecimento de Deus genuíno, de só cumprir rituais, de palavras que não têm peso? A diferença entre parecer e ser. Exato. A passagem meio que nos confronta com isso. Qual a profundidade da nossa relação com o divino versus a superficialidade que está sendo condenada ali? Especialmente num cenário onde, como o texto descreve, a falha moral está tão espalhada, até em quem deveria guiar espiritualmente. É uma reflexão sobre a essência da fé e da lealdade, sabe?